Hello and welcome to another episode of India and Global Left. Muito obrigado. Sem mais delongas, permita-me dar as boas-vindas ao nosso convidado muito especial desta noite, o professor John Bellamy Foster. O professor Foster é um sociólogo americano da Universidade do Oregon e editor da Monthly Review. Ele escreve sobre a economia política do capitalismo e a crise econômica, ecologia e crise ecológica, e teoria marxista. Professor Foster, seja bem-vindo ao Índia e à Esquerda Global. Obrigado. Estou feliz por estar aqui. Nós temos discutido o capitalismo, e é claro, grande parte do foco tem sido em finanças e globalização. Temos tentado abordar isso de vários ângulos: austeridade, exportação de capital, dívida e assim por diante. Você tem estado no centro dessa discussão, particularmente na teorização do capital monopolista. Para os nossos espectadores que talvez não estejam familiarizados com a ideia, partindo do conceito original de capital monopolista de Barron e Sweezy, o argumento é que o capitalismo americano do século XX é dominado por grandes corporações que extraem muitos lucros excedentes, os quais não podem necessariamente ser reinvestidos de forma eficaz no sistema, levando à estagnação econômica. Estou muito curioso. Existem vários mecanismos de compensação para resolver algumas dessas contradições: imperialismo, estímulo fiscal e assim por diante. Seu trabalho se concentra em finanças e também na destruição ecológica. Gostaria de saber se você pudesse nos dizer como enxerga o núcleo do capitalismo global hoje, qual seria essa estrutura do capitalismo global e onde você colocaria o foco. Bem, acho que eu começaria com a noção de capital financeiro monopolista globalizado, ou global. Quero dizer, isso é realmente um desenvolvimento da teoria marxista desde a época de Marx e Lenin até o presente. Marx falou sobre a concentração e centralização do capital como uma tendência dominante. Ele não viveu para ver o desenvolvimento do capitalismo monopolista, que surgiu no final do século XIX e no início do século XX. Mas vimos o surgimento de grandes corporações como elementos cruciais do capitalismo. E Lenin, em particular, associou isso ao imperialismo, dizendo que o imperialismo, em sua definição mais breve possível, é a fase monopolista do capitalismo, o crescimento do capital concentrado e seu impulso global. Ele relacionou isso ao crescimento dos bancos, ao crescimento do capital financeiro, e de muitas maneiras vimos esse processo se desenvolver ainda mais na parte final do século XX e no início do século XXI. Então, sabe, hoje falamos frequentemente de capital financeiro monopolista, porque as grandes corporações estão muito integradas ao setor financeiro. Elas são essencialmente entidades financeiras, e a distinção entre capital manufatureiro ou industrial e capital financeiro desapareceu em certa medida. Eles se fundiram de maneiras fundamentais. Então falamos sobre o capital financeiro monopolista, mas ainda estamos em... Esta é uma nova fase do estágio monopolista do capitalismo atual. E claro, é mais globalizado. Essas corporações se tornaram multinacionais na segunda metade do século XX, e agora as vemos como corporações globais que atravessam o mundo. Também vimos o crescimento do capital privado, e com a concentração de riqueza, indivíduos, bilionários, tornaram-se muito mais poderosos do que nunca na governança do sistema capitalista, atuando por conta própria ou por meio de capital privado, não apenas como ou através de corporações, não apenas por meio de empresas de capital aberto. Vimos novas formas de troca desigual, novas formas de exploração e expropriação econômica do sul global. E, é claro, um aumento do desenvolvimento econômico em partes do sul global, as economias emergentes. A China se destaca nesse aspecto, e a Índia de uma forma diferente. Portanto, estamos vendo uma mudança, embora o sistema mundial imperialista ainda seja governado pelas antigas potências imperiais. As mesmas que Lenin apontou em 1916 ainda são os principais países imperialistas. O Grupo dos Sete, por exemplo,
todos são listados como principais, exceto o Canadá, como as principais potências imperiais em um imperialismo, fase superior do capitalismo de Lenin. Então eles ainda estão lá. Mas os Estados Unidos, a Europa e o Japão, o que também chamamos de tríade, não são tão dominantes quanto antes. Seu poder econômico está diminuindo e, como resultado, vemos um declínio do império, particularmente um declínio do Império Norte-Americano, e o crescimento do militarismo, um militarismo ressurgente, porque essa é a única base de poder onde as potências imperiais ainda predominam. E estamos vendo o crescimento do neofascismo em todo o mundo capitalista avançado, o declínio da democracia liberal. De certa forma, isso se assemelha a problemas que surgiram politicamente no sul global, como resultado do imperialismo. Mas agora, ironicamente, muitos desses mesmos tipos de formações políticas corruptas estão aparecendo também no norte global, junto com o ressurgimento do neofascismo. E é claro, temos a crise ambiental planetária, que é uma crise existencial para toda a humanidade, e o aumento dos perigos de um conflito termonuclear, que é outra crise existencial. Portanto, estamos em um momento muito difícil. Mas as próprias dificuldades, acredito, estão gerando novos movimentos e uma consolidação de movimentos em todo o mundo, particularmente no campo do anti-imperialismo. E é nesse campo que reside a esperança. Você mencionou algo sobre o enfraquecimento das distinções entre as grandes corporações que antes poderiam ter sido classificadas de forma muito clara como corporações financeiras e outras corporações. E eu estava pensando, enquanto você dizia isso, sobre a BlackRock controlar quantidades massivas de ações da Apple, o que parece se encaixar nesse tipo de descrição. Então estamos vendo um enorme nexo entre Wall Street e o Vale do Silício nesse sentido. A esse respeito, tenho certeza de que você sabe que é um corpo emergente de literatura focado no que está sendo chamado de tecnofeudalismo, popularizado por Yanis Varoufakis. Discutimos o livro dele, e à medida que o li, percebi que ele faz algumas distinções bem marcantes. Uma é entre renda e o que eles descrevem como lucro. A outra, provavelmente, é entre o capitalismo industrial e o financeiro. Estou muito curioso para saber sua opinião sobre esses novos tipos de categorias, como o tecnofeudalismo, e até que ponto afirmam que isso é algo distinto das versões anteriores do capitalismo. Alguns iriam ainda mais longe e diriam que talvez nem estejamos mais vivendo sob o capitalismo. O que pensa sobre esse tipo de literatura? What's your thoughts on that kind of literature? Bem, veja, o Varoufakis é um amigo, e grande parte da análise econômica dele é excelente, e se sobrepõe à nossa na Monthly Review. Na verdade, ele é bastante influenciado pelo argumento do capital monopolista. Mas a noção de tecnofeudalismo, eu acho, é uma distração em relação a uma crítica ao capitalismo. Ela não tem uma base histórica sólida. Quero dizer, não estamos em uma era feudal, e não podemos enxergar isso como se a tecnologia tivesse sido imposta a algum tipo de soberania feudal fragmentada, certo? Essa ideia tem um certo apelo para as pessoas, a noção de tecnofeudalismo, porque as grandes empresas de tecnologia e os bilionários são muito proeminentes e se apresentam quase como senhores feudais e coisas do tipo. Mas tudo isso é uma distração das realidades do capitalismo, da evolução do capitalismo. E isso faz realmente parte de um argumento social-democrata que busca resolver o problema enfrentando as grandes empresas de tecnologia e os bilionários, e retornando à velha ordem liberal ou social-democrata da chamada Era de Ouro do capitalismo após a Segunda Guerra Mundial. E eu acho que isso é uma miragem. Não podemos voltar a isso. Não devemos voltar a isso. A única maneira de avançar é confrontar o próprio capitalismo. Mas, ao evitar a questão do capitalismo e do capitalismo monopolista, você essencialmente estabelece um sistema político social-democrata que não enfrenta de fato o sistema mundial, que é um desastre. Ele não confronta o imperialismo e não levanta a questão da revolução, uma mudança em escala revolucionária,
que é o que o mundo precisa agora simplesmente para sobreviver. Which is what the world needs now simply for survival. Quando você disse isso, remetendo à era de ouro do capitalismo, como alguém do sul global, particularmente, digamos, da Índia, que não é a China, e que passou por uma enorme transformação com as reformas e a abertura, uma das coisas em que frequentemente penso nessa literatura é por que ela não ganhou força no sul global. Uma das minhas hipóteses é que nunca tivemos essa fase da era de ouro do capitalismo. E isso também se conecta à parte da minha crítica aos marxistas tradicionais do sul global, que veem o período pós-descolonização, pré-reformas e abertura como algo relativamente progressista. Eu entendo que foi mais progressista do que a fase do colonialismo tradicional, mas ainda assim, aquela fase do capitalismo foi altamente extrativista, baseada em trabalho extremamente informal, sem nenhuma melhoria real no padrão de vida. E é muito difícil para pessoas como nós irmos até a classe trabalhadora de hoje na Índia e dizer, olha, 30 anos antes da reforma e da abertura, a vida era boa para vocês. E eles respondem, quando foi que essa vida boa existiu para nós? Então, mesmo que a vida após a reforma e a abertura em lugares como a Índia não tenha sido nada boa, é muito difícil mostrar um declínio claro e acentuado. Quero dizer, pode-se focar em certos setores e dizer que, claro, houve demissões nesses segmentos. Mas, em geral, as condições de vida não parecem existir, e claramente nunca existiu, essa era dourada. E acho que é aí que se localiza essa literatura. No Ocidente, onde parecia haver aquele tipo de capitalismo de bem-estar, ou capitalismo keynesiano, que pelo menos atendia a algumas parcelas da vida da classe média e trabalhadora mais ampla. Sim, eu concordo com tudo isso. A noção da era de ouro do capitalismo teve origem entre pensadores e economistas dos Estados Unidos, com uma ênfase meio social-democrata. Pessoas como Stephen Magling, Sam Bowles e Herb Gintis. Todos eles promoveram a ideia da era de ouro do capitalismo. E esse foi, sabe, o período que eles chamaram de Era de Ouro, a época da Guerra da Coreia e da Guerra do Vietnã, quando a economia dos Estados Unidos prosperava basicamente às custas de guerras regionais na Ásia, mais do que qualquer outra coisa. E do nosso ponto de vista, do ponto de vista da Monthly Review, isso nunca foi algo que se pudesse razoavelmente chamar de Era de Ouro. Mas o termo se proliferou. E há algum sentido nisso, não de forma exagerada. Mas é verdade que, durante aquele período, a economia mundial havia saído da Grande Depressão e da Segunda Guerra Mundial, e houve um período de prosperidade relativa, que depois se transformou em estagnação, neoliberalismo e assim por diante. Mas o Sul global nunca chegou a experimentar realmente essa prosperidade como um todo. E é verdade que naquele período, a política era mais progressista. Era mais progressista nos Estados Unidos do que hoje, e mais progressista na Índia do que hoje. Então tendemos a olhar para trás e dizer, bem, aquele foi um período melhor. E também, a renda e a riqueza eram mais iguais naquela época do que agora, seja nos Estados Unidos ou na Índia. Nesse sentido, parece ter sido um período um pouco melhor. Mas não podemos voltar àquele tempo. Quero dizer, foram as contradições daquela era que produziram o período em que estamos. E a ilusão de que, de alguma forma, podemos nos afastar do tecnocapitalismo ou do capitalismo monopolista, o termo renda, a ênfase na renda, é, na verdade, uma forma de falar sobre monopólio, talvez em termos um pouco mais liberais ou suaves, certo? Mas tudo se resume à expropriação. E não podemos voltar àquele período anterior. Foram as contradições daqueles anos que produziram a estagnação, a financeirização, a globalização e, por fim, o declínio do Estado Democrático Liberal e a ascensão do neofascismo que vemos hoje, o declínio da ordem global.
Portanto, é realmente uma forma muito anti-histórica e materialista de pensar dizer, é alguma combinação de tecnologia e feudalismo. Vamos esquecer o capitalismo e podemos voltar ao capitalismo melhor de 30 anos atrás. Não, isso é uma ilusão. E isso nos afasta das crises muito sérias de ideias que temos hoje e da necessidade de organização social. Quero falar um pouco sobre o seu texto na Monthly Review sobre o MAGA. Uma das afirmações, e eu concordo completamente com você, temos feito observações semelhantes, é que essa ideia, quero dizer, nem sei quantas pessoas ainda acreditam nisso, mas essa ideia de que o MAGA é contra o militarismo e defende a paz é uma farsa, uma ilusão. Você mencionou Christian Parenti no seu artigo. Poderia explicar aos nossos espectadores por que escreveu esse texto? O que fez você sentir a necessidade de esclarecer que o MAGA, na verdade, não defende a paz, como sugere? Bem, na verdade, eu escrevi 3 artigos. Lembro-me dos nomes de todos eles. Um foi A Classe Dominante dos Estados Unidos e o Regime Trump, que acho que saiu em abril passado. Depois escrevi um sobre a ideologia MAGA e o regime Trump, e outro sobre a doutrina Trump e o novo imperialismo MAGA. Sim, foi esse que eu li. Aquele sobre o qual você está perguntando. O que eu percebi, isso remonta ao fato de que escrevi um livro sobre Trump em junho de 2017, quando o primeiro governo Trump começou, foi que Trump estava, na verdade, ligado ao movimento neofascista. O problema em compreender o fascismo é que a noção original dele veio do marxismo. Mesmo nos julgamentos de Nuremberg, usaram Behemoth, de Franz Neumann, que é uma interpretação marxista do fascismo, para explicar o que era o fascismo. A compreensão marxista do fascismo sempre foi uma definição baseada em classe, mas os marxistas deixaram de lidar com o fascismo por um bom tempo. E então, os historiadores liberais assumiram o controle e começaram a redefinir o fascismo como apenas uma ideologia, sem relação com classe, sem relação com nada, apenas uma ideologia de racismo e assim por diante. Isso, na verdade, começou com a Escola de Frankfurt, com a personalidade autoritária de Horkheimer e Adorno. Mas os liberais reescreveram o que era o fascismo como simplesmente um tipo de ideologia e totalitarismo de direita, sem análise de classe, completamente desvinculado de uma abordagem materialista histórica. Então, ao tentar explicar o fenômeno Trump, voltei a examinar o neofascismo, as raízes do movimento dele, o movimento do qual ele é o chefe titular, em termos de classe. Então, quero dizer, isso significa que, tradicionalmente, é uma aliança. O fascismo é uma aliança entre setores centrais do capital monopolista e a pequena burguesia, ou classe média baixa. E a partir daí, as coisas começam a fazer sentido. Isso tem significado. Caso contrário, na mídia dos Estados Unidos tentaram dizer a base de Trump é a classe trabalhadora branca, que ele tem uma base na classe trabalhadora. Isso não é preciso. É uma distorção, em termos de classe, do que está acontecendo. Então tentei explicar todo o fenômeno Trump nesses termos. Não sei quanta influência isso teve na época, mas quando Trump foi reeleito em 2024, voltei a explicar a ascensão de Trump. Decidi que era importante, naquele momento, explicar a ideologia MAGA que havia se desenvolvido nesse meio tempo. Eles criaram uma ideologia e instituições políticas muito sofisticadas que sustentaram todo o retorno de Trump e de suas políticas. Isso foi tratado em A Ideologia MAGA e o Regime Trump. E então, no artigo ao qual você se refere, A Doutrina Trump e o Novo Mega-Imperialismo, tentei explicar as distorções na compreensão da orientação internacional de Trump, a mega-orientação, a orientação internacional. International orientation
I'd already explained that in 2017. Eu já havia explicado isso em 2017 em Trump na Casa Branca, mas aprofundei muito mais e com maior especificidade sobre como esse novo imperialismo hipernacionalista está se desenvolvendo. Já não se trata mais de um tipo de imperialismo liberal, global e hegemônico, mas sim de um imperialismo hipernacionalista, projetado para usar todos os meios de poder que os Estados Unidos possuem para ressuscitar o imperialismo, sua posição no mundo como uma potência unipolar. E claro, está tentando fazer o tempo voltar nesse sentido. Mas era disso que se tratava. E naturalmente a doutrina Trump foi articulada pela primeira vez durante o primeiro governo Trump e agora foi totalmente implementada. Então analisei as tarifas, o racismo, a abordagem à imigração, a abordagem à China. The approach to China, combating China is at the very center. Quero dizer, combater a China está no centro de tudo isso. Então era disso que tratava aquele artigo. E percebi que no exterior é ainda mais difícil entender essa questão. Mas nos Estados Unidos, mesmo na esquerda norte-americana, a maioria das análises não tinha uma base de classe, não compreendia o neofascismo e não estava realmente familiarizada com o que o movimento MAGA representava. Por isso, chegaram a todo tipo de conclusões equivocadas. Há pessoas como Christian Parenti, que foi uma figura importante na esquerda dos Estados Unidos e no jornalismo de esquerda, uma figura conhecida e filho de Michael Parenti. Ele chegou a escrever para Monthly Review em certo momento, mas acabou se aproximando dos círculos MAGA, defendendo o movimento MAGA, o gabinete de Trump, e argumentando que Trump e o movimento MAGA não são imperialistas, o que é facilmente refutável. Is easily disproven. Como você definiria a relação entre os ideólogos do MAGA e os grandes blocos de capital, seja o financeiro ou o tecnológico, os grandes capitalistas? Qual é a relação deles com os ideólogos do MAGA, que podem ser muito apaixonados por travar sua guerra contra imigrantes, liberais, valores culturais e assim por diante? Como você define a relação entre esses dois campos? How do you define the relationship between the two camps? Well, of course, it's a little complicated. Bem, é claro que é um pouco complicado. Os bilionários do Vale do Silício e as principais figuras financeiras por trás do MAGA, pessoas como Peter Thiel e outros, financiaram uma série de think tanks, que são os principais centros da ideologia MAGA. Existem think tanks como o Claremont Institute, a Heritage Foundation, o American Compass e o Manhattan Institute. Todos eles são financiados diretamente por bilionários, por megabilionários como Thiel e outros. E tudo isso é muito claro. Eles também criaram editoras de livros, ou divisões dentro das grandes editoras, que os bilionários obsediam. The billionaires sort of subsidize, and so E esses think tanks desenvolveram principalmente as ideias. Agora, há uma divisão no movimento MAGA, porque o movimento neofascista sempre se baseia na pequena classe média, que provavelmente é a melhor forma de descrevê-la hoje, ou na pequena burguesia. Ela é composta por pequenos empresários e gerentes de baixo nível, e, claro, homens de negócios, pessoas ligadas ao evangelismo e aquelas em áreas rurais e centradas em negócios, entre vários outros grupos. Há também um componente vindo dos escalões mais altos da classe trabalhadora, um tipo de efeito de aristocracia operária. Mas a pequena classe média é majoritariamente branca. The lower middle class is primarily white. It's primarily small business people. São principalmente pequenos empresários e gerentes de baixo nível, trabalhadores de colarinho branco e assim por diante. Eles tendem a viver nas exúrbias, em vez do centro urbano ou mesmo dos subúrbios. Então esse é, de certa forma, o eleitorado de Trump. E esse elemento da pequena burguesia, de classe média baixa, é muito radical num sentido de direita, certo? Eles são muito, é como um movimento fascista ou neofascista típico. Quero dizer, esse neofascismo faz parte do gênero fascista em geral. E eles não podem ser bastante críticos, às vezes, em relação a certos elementos do capital, como o capital financeiro. São certamente muito críticos, extremamente críticos, em relação ao governo. They're certainly very critical, extremely critical of government.
They tend to be, I mean, they don't really attack the. Eles tendem a ser, quero dizer, eles não atacam realmente as corporações, a classe média baixa, mas têm a sensação de que estão um tanto oprimidos. Estão do lado perdedor, então não. E são particularmente anti-governo e às vezes anticorporativos, e não são facilmente controlados. É um setor da população extremamente nacionalista, racista, revanchista e voltado para o passado. São patriarcais, com ideologias de gênero repressivas, supremacistas brancos e assim por diante. E há um elemento evangélico, mas nem sempre estão em sintonia com a classe capitalista monopolista, porque têm interesses diferentes. Eles têm seus interesses de pequenos negócios, seus interesses nacionalistas, enquanto a classe capitalista monopolista busca dominar o mundo. Então o que acontece, e em um movimento neofascista, ou fascista nesse sentido, é que sempre há a necessidade de controlar esse tipo de movimento de base, uma base de classe média baixa, que de certa forma pode se voltar contra os grandes capitalistas. Por isso tentam controlá-los. E os think tanks são basicamente orientados para duas coisas. Uma delas, e o principal propósito desses think tanks que foram criados, é construir uma ideologia oposta à democracia liberal. Porque o fascismo não é inimigo do capitalismo, é inimigo da democracia liberal. E isso permite que o grande capital entre e essencialmente controle o Estado. Mas eles também têm a tarefa de controlar e canalizar essa base de movimento da classe média baixa, da qual todo o projeto neofascista depende. O papel deles é canalizar essa base e criar uma ideologia que sirva aos interesses do capital monopolista, aqueles que financiam esses think tanks, e desviá-los de qualquer ataque ao próprio capital ou de qualquer conflito. Mas há pessoas como Steve Bannon ou Laura Loomer, que são na verdade influenciadores mais ligados à base do movimento, bastante radicais e que muitas vezes ameaçam Trump de certa forma. Mais importante ainda, eles entram em conflito com o grande capital. Portanto, os centros, os think tanks, são projetados para controlá-los o máximo possível. Agora, a pequena classe média, o movimento MAGA, é dirigida contra a alta classe média, que eles veem como a elite gerencial profissional, a classe dominante, pelo menos dentro da ideologia projetada nos think tanks. Essa ideologia classifica a elite gerencial profissional, ou classe gerencial profissional, e a alta classe média como a classe dominante, não a classe capitalista. A classe gerencial profissional seria a classe dominante porque controla o Estado. Então, a ideia é ir contra eles, não contra o capital. Mas a pequena burguesia, ou classe média baixa, também é muito anti-classe trabalhadora. Eles veem a classe trabalhadora como diversa, como pobre, e têm medo de cair nela, de perder sua riqueza e descer, porque não estão tão acima assim. E eles veem a classe trabalhadora em termos muito racistas, porque a pequena burguesia é predominantemente branca. Em alguns casos, o que chamamos de pequena burguesia pode, em outras situações, ser visto como classe trabalhadora, mas eles se diferenciam por riqueza e posição. São muito anti-classe trabalhadora e muito anti-diversidade, porque diversidade representa igualdade racial e eles querem uma sociedade branca. Então essa é a dinâmica. Existem contradições dentro do movimento MAGA. Os think tanks financiados por bilionários têm o papel de tentar manter tudo unido e criar um programa que, ao mesmo tempo, aniquile a democracia liberal. Isso faz sentido? Claro que sim. Você mencionou Steve Bannon e algumas das seções desses movimentos liderados por think tanks entrando em conflito com certas corporações. Eu queria te fazer uma pergunta de acompanhamento sobre isso, dado que há pelo menos a aparência de que partes do movimento MAGA, as pessoas da base, são contra as corporações.
Algumas pessoas dizem que isso é muito seletivo quando se trata da Big Pharma, quando se trata do Fundo Soros. Eles se opõem às grandes corporações apenas quando essas corporações entram em conflito com suas próprias crenças, talvez evangélicas, ou outros valores culturais. Maybe evangelical beliefs or other cultural values. Segment of Steve Bannon would be Segmentos de pessoas sob a influência de Steve Bannon teriam se oposto até mesmo a Elon Musk, na época em que Musk e Trump eram amigos, mas não necessariamente por causa de tudo o que ele faz. É mais sobre o que ele faz com edição genética ou alguns de seus projetos futuristas que vão contra os valores culturais conservadores. Você acha que esse tipo de anticorporativismo dentro da base MAGA é muito seletivo, baseado em valores culturais? Ou existe um sentimento mais amplo de ressentimento em relação às corporações americanas, porque sentem que elas vêm extraindo riqueza e renda de sua própria classe média, que uma geração atrás provavelmente estava em uma situação melhor? I think that Bannon is actually Acho que Bannon é, na verdade, um pensador muito sofisticado. Escrevi bastante sobre ele no meu livro Trump e a Casa Branca, em 2017. Ele conhece muita teoria política, sabe sobre o fascismo, estudou o fascismo europeu e assim por diante. Ele é realmente um pensador neofascista. Não é exatamente anticorporativo, mas entende a base de classe do movimento. E é isso que o torna tão influente. Por exemplo, ele se opôs a Musk e a outros, incluindo o próprio Trump, em relação aos vistos concedidos a... Bem, você sabe, ele argumentava que não deveria haver vistos principalmente para pessoas da área de tecnologia sendo trazidas para os Estados Unidos. primarily for tech people to bring them into the United States, and he's nationalist, and he says there's E ele é um nacionalista. people in the United States. Ele diz que há muitos profissionais de tecnologia nos Estados Unidos que querem empregos e que é preciso contratá-los nacionalmente, não trazer estrangeiros. Essa é muito a visão de sua base, a classe média baixa. Eles se veem como sendo roubados. Então, em questões como essa, eles vão se opor ao Trump agora. Quero dizer, o governo Trump foi atrás do Medicaid, porque isso beneficia o terço inferior da classe trabalhadora. E agora estão indo atrás da aposentadoria por invalidez da Previdência Social, alguns elementos dela. É mais perigoso para eles fazerem isso. It's more dangerous for them to do that. But if like Trump went Mas se Trump atacasse a Previdência Social como um todo, ele teria Bannon e a classe média baixa, o movimento, se opondo a ele, porque a população depende dessa renda. A classe média baixa é muito clara sobre onde está, pelo menos dentro desse movimento. Eles sabem onde se encontram no sistema de classes, o que os beneficia e o que não. Estão sendo tomadas várias medidas contra imigrantes e contra a população negra agora, e isso é aceitável para esse movimento branco de classe média baixa. Mas qualquer coisa que os afete economicamente se torna um problema. No momento, as tarifas estão gerando toda essa inflação. Os preços estão subindo e os custos de eletricidade aumentaram. Electricity prices have gone up. Well, they went up by like 9% in a year. Eles subiram cerca de 9% em um ano, e isso por causa da IA e de tudo mais, a construção dos novos data centers. Mas quando a inflação sobe, a classe média baixa fica furiosa. E isso, veja bem, remonta ao início de tudo isso, o movimento Tea Party após a grande crise financeira de 2008. Foi a classe média baixa dizendo que não deveríamos socorrer as corporações. Foram eles que, bem, então o capital percebeu. Há um movimento do qual podemos nos apropriar. Mas eles ficam muito nervosos com esse aspecto. O fato de que a classe média baixa não gosta do capital financeiro por causa dos juros, das hipotecas e de todo o resto que os afeta. Então é algo muito delicado nesse sentido. Se esse setor da população for prejudicado economicamente, de forma muito grave, há uma possibilidade de que o apoio a Trump desapareça. Acho que o movimento MAGA, esse neofascismo, veio para ficar por tempo indeterminado por causa do declínio do poder dos Estados Unidos. É um reflexo do enfraquecimento da hegemonia norte-americana e de como isso está afetando certos setores da população que antes se beneficiavam.
Mas acredito que sim, o movimento de Trump é muito vulnerável a medidas econômicas que prejudiquem a pequena classe média. Por isso, eles tentam promover o hipernacionalismo e dizer, sim, os preços vão subir por causa das tarifas, mas é tudo uma questão de sermos patriotas e derrotarmos a China, e assim por diante. And defeating China and so on. Também queria te perguntar o que você pensa sobre como o grande capital está se adaptando a toda essa situação, vamos chamá-la de guerras tarifárias. Mas na verdade é muito mais do que isso. É toda uma reestruturação econômica. Nem tenho certeza se é algo contra a globalização, mas com certeza é contra certos elementos dela. Não sei se estamos voltando a uma fase pré-globalização, considerando a Tesla, considerando muitos fundos de hedge, como as operações da BlackRock em lugares como a China, considerando a indústria de semicondutores, a Nvidia, dependendo da TSMC, que por sua vez depende muito da China. É muito difícil imaginar que eles queiram reverter completamente o curso da globalização. Ao mesmo tempo, há os ideólogos, os Stephen Bannons e Peter Navarros, que acham que podemos reindustrializar, impondo tarifas e extraindo tributos da periferia. E eles também acham que enquanto fazemos todas essas coisas, podemos manter não apenas a hegemonia do dólar, mas também de alguma forma a hegemonia de Wall Street. Essas ideias contradizem o que muitas pessoas que entendem de economia diriam, mas eles parecem acreditar que tudo isso pode ser sustentado ao mesmo tempo. Estou curioso para saber sua opinião sobre como os blocos do grande capital, isso inclui corporações ligadas às cadeias globais de suprimentos, mas também aquelas do mercado de títulos, ou a classe credora mais ampla, com interesses na periferia e em empréstimos, estão reagindo a todo esse projeto de Peter Navarro. Vamos chamá-lo de um projeto isolacionista, por falta de termo melhor, embora eu realmente não ache que seja isolacionista. Estou muito curioso para saber como você está interpretando esses acontecimentos. Bem, acho que o capital está um tanto dividido em relação a isso, no que diz respeito à estratégia. Eles não estão divididos quanto aos objetivos que o governo Trump representa, que são restabelecer a estabilidade econômica e a hegemonia dos Estados Unidos no mundo e, de alguma forma, enfraquecer o desenvolvimento econômico da China, que vem como uma ameaça. Assim, o grande capital nos Estados Unidos, na verdade, as corporações gigantes, depende muito de sua base no país, mesmo sendo corporações globais. Elas também dependem fortemente do papel do dólar. Portanto, têm um certo tipo de nacionalismo econômico. Reconhecem que os Estados Unidos estão perdendo espaço no cenário global. E assim, eles estão preocupados em defender seus interesses, defender o dólar, e estão dispostos a considerar uma estratégia diferente que alcance esse objetivo. Mas estão apreensivos com algumas das repercussões que estão surgindo. Se você pensar em 1992, por exemplo, logo após o colapso da União Soviética, a revista Time lançou uma edição chamada Além do Ano 2000. Eles meio que se adiantaram na celebração do novo milênio porque a União Soviética havia acabado. Também era o 500º aniversário de 1492, que simbolizava o triunfo e a dominação ocidental sobre o mundo. Então eles lançaram essa edição Além de 2000. A ideia era que os Estados Unidos continuariam a dominar o mundo, tanto economicamente quanto militarmente. Havia essa noção de que a ordem econômica liberal, a chamada liberal dos PSMS, sustentada pelo monopólio, mas também pela ideia de livre comércio, manteria os Estados Unidos em uma posição dominante globalmente. Lembro que naquela edição de 1992 da revista Time, diziam que a China não conseguiria se tornar uma potência industrial no século XXI. Pois bem, veja, isso foi em 1992. E a Time representava a visão geral da classe dominante dos Asman. Eles realmente acreditavam que a China não poderia se industrializar, não poderia se tornar uma grande potência industrial.
not industrialize, could not become a major industrial power. They would always be. And look at it today. Eles sempre presumiram que seria assim. E veja como está hoje. A China é a segunda maior potência industrial, o maior comerciante industrial do mundo. Claro, a Índia também vem se desenvolvendo, embora de forma capitalista, e a desigualdade é maior do que nunca. Mas eles achavam que os Estados Unidos estavam destinados a dominar o mundo permanentemente. Então tudo isso se desgastou, e eles perceberam isso pela primeira vez após a grande crise financeira, quando todas as economias da tríade entraram em uma profunda recessão. A economia chinesa também caiu, mas depois se recuperou quase instantaneamente, o que eles chamam de recuperação em formato de V. Quero dizer, ela caiu e depois subiu novamente. E então eles perceberam que não havia nada. Começaram a achar que a China era imparável economicamente. E esperaram. Pensaram que talvez Xi fosse um novo Gorbachev em 2012, mas acabou não sendo. Então, no primeiro governo Trump, começaram uma nova guerra fria contra a China. A classe dominante dos Estados Unidos está por trás disso, porque percebe que se a China e o Sul global se tornarem poderosos demais economicamente, o sistema mundial imperialista, do qual suas operações dependem, vai desmoronar. E é exatamente isso que está acontecendo. Por isso, eles estão prontos para ir à guerra. As tarifas são uma forma de guerra econômica, e eles estão dispostos a tentar isso para ver se conseguem restabelecer as coisas. E o grande plano era o que chamam de estratégia de Mar-a-Lago. 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 Desculpe, o Plano Mar-a-Lago. É o plano do Protocolo de Mar-a-Lago, em que fariam com a China o que fizeram com o Japão no início da década de 1990, o que desviou permanentemente a trajetória econômica do Japão. Basicamente, eles forçaram uma redução do valor do dólar, em termos dos Estados Unidos, para que o dólar americano se tornasse mais competitivo e o comércio no sul global e na Europa fosse prejudicado, enquanto os Estados Unidos seriam os grandes beneficiados. E especialmente queriam usar isso para sobrepujar a China. Então, eles estão usando as tarifas. As tarifas não têm realmente nenhuma lógica econômica. Elas não fazem sentido para os economistas. São basicamente grandes instrumentos para quebrar a resistência dos países e levá-los a fazer concessões econômicas que restaurarão o poder dos Estados Unidos. Portanto, não acredito que a ideia de trazer a manufatura de volta para os Estados Unidos. Isso acabou. Sabe, isso não vai acontecer em um período em que os fabricantes de automóveis têm peças vindas de 100 países diferentes, certo? A produção é globalizada. A ideia de usar tarifas para restabelecer a dominância manufatureira nos Estados Unidos é apenas um sonho utópico. Isso simplesmente não é possível. Mas o que eles estão fazendo é uma espécie de guerra econômica. Sim, isso poderia ser possível se a relação centro-periferia chegasse ao fim e o custo de manufatura se tornasse uniforme em todo o mundo. Aí estaríamos falando de um mundo muito diferente. Mas isso não é permitido, porque vai contra o que significa dominação. Estou muito atento ao seu tempo, mas queria falar brevemente sobre a China. Eu tinha uma pergunta específica, mas não quero começar por aí. Você poderia nos dizer, bem brevemente, sua impressão geral sobre a China? Tendo visitado e permanecido lá, fico particularmente impressionado com a cultura deles, seus projetos ecológicos, todos os tipos de investimentos e desenvolvimentos em tecnologia verde, a geração de energia limpa e também a quantidade de áreas verdes nas cidades. Isso é o que realmente me impressiona. Mas estou muito curioso. Qual é a sua percepção e impressão geral sobre a China? Essa é uma questão muito ampla, mas eu não penso, quero dizer, existe aquela velha discussão sobre se a China é socialista ou capitalista, ou se você prefere chamá-la de capitalista de Estado ou de socialismo de mercado. Acho que a China de hoje é algo único. É realmente um híbrido, mas mais complexo do que isso.
É um sistema liderado pelo socialismo, e eles têm um tipo de sistema de planejamento. Nem sempre chamam assim, mas possuem um planejamento que está ausente no restante do mundo capitalista. Há uma conexão entre o Partido Comunista e a população que é, na verdade, mais estreita e, de muitas maneiras, mais democrática do que o que existe nos chamados países democráticos do mundo, onde os partidos são apenas máquinas de voto e nada além disso. Então, a China é muito diferente, e eu acho que é muito bem-sucedida. Ela oferece esperança às pessoas e realmente conta com o apoio de sua população. Ecologicamente, eles são muito impressionantes. Agora, o maior problema ecológico é que ainda dependem cerca de 60% do carvão como fonte de energia, mas essa dependência vem diminuindo de forma bastante rápida. Eles são líderes em energia alternativa no mundo. São líderes em quase todas as categorias ambientais que você possa imaginar. Agora eles estão realmente atingindo o pico e reduzindo suas emissões de carbono. São líderes em reflorestamento e fizeram mais para reduzir as emissões de poluição do que qualquer outro país. Então, em todos os indicadores ambientais, eles oferecem esperança onde outros países não oferecem. Quero dizer, certamente o núcleo do mundo capitalista hoje não oferece muita esperança nessas áreas. Nos Estados Unidos, eles se retiraram do Acordo de Paris, mas a China está avançando muito rapidamente nessas áreas. Toda a noção deles de civilização ecológica surgiu do socialismo e é inconcebível fora de uma sociedade que esteja conscientemente em um caminho rumo ao socialismo. Há uma tendência em algumas partes da esquerda no norte global atualmente de se referir à China como imperialista. Mas, é claro, é difícil sustentar esse argumento. Eles não têm se envolvido em guerras, exceto em suas próprias fronteiras, desde que se possa lembrar. As far back as you can conceive, and E eles estão se aliando ao sul global por meio da iniciativa do Cinturão e Rota e de outras formas. Eles são líderes em termos de propostas para a paz global. Acho que a China tem muitas coisas que trazem esperança para o mundo. Há muitas contradições na China, muita desigualdade e assim por diante. Mas parece que a China está enfrentando essas questões agora, enquanto outros países estão fazendo exatamente o oposto. Então, tenho esperança nisso, especialmente na noção de civilização ecológica, definindo o socialismo em termos de civilização ecológica e de uma China bela. Xi diz que montanhas verdes são, em última análise, mais importantes do que montanhas de ouro. E quem mais está dizendo isso? Acho que isso é muito importante. E a história ecológica da China é particularmente impressionante. Se lembrarmos que, não faz muito tempo na história recente, o país apresentava todo tipo de números ruins em praticamente todos os indicadores ecológicos. Quero dizer, não era como o Ocidente, onde havia ar relativamente limpo, campos verdes e cidades urbanas muito mais limpas. A China não era assim. Era uma ecologia típica do sul global. Se o seu tempo permite que eu faça a pergunta específica que eu tinha em mente. Estou bem. Certo. Ok, então, sim, é sobre isso que eu realmente queria te perguntar a respeito da China. Dado o seu trabalho sobre o capital monopolista, a China, ao meu ver, parece muito interessante no sentido de que apresenta o terreno clássico do século XIX, com múltiplos agentes privados competindo entre si, com a tendência de reduzir os lucros, levando a todo tipo de problemas que talvez Marx tivesse em mente. A introdução de tecnologia, os esforços para derrotar a concorrência, às vezes até uma queda na taxa de lucro. Então isso é de um lado, em contraste com qual Sweezy e Baran desenvolveram a ideia do grande capital monopolista. Mas ao mesmo tempo, na China, estamos observando essas plataformas gigantes. Acabei de voltar da China e conversei com várias pessoas, algumas delas membros do partido, muito próximas de funcionários de nível inferior dentro do quadro provincial.
Elas têm sido bastante críticas em relação a algumas dessas plataformas, blocos de capital como Tencent, Alibaba e assim por diante, e também em relação às condições da classe trabalhadora dentro delas. Eu me pergunto, como alguém que contribuiu tanto para a teoria do capital monopolista, mas também estudou esses grandes blocos de capital, quais são seus pensamentos sobre o surgimento desses grandes blocos de capital na China? Bem, é um problema difícil. Quero dizer, até que ponto o monopólio? Claro, o Estado é extremamente poderoso. Então não estou dizendo que o Estado foi politicamente capturado por esses grandes blocos de capital. Ainda assim, eles surgiram como blocos de capital muito grandes. Sim, acho que isso é verdade. E é um desenvolvimento preocupante. Se você acredita que o socialismo se baseia em igualdade e democracia, como isso se encaixa com esses grandes blocos de capital? Acho que uma coisa é que esses grandes blocos de capital surgiram, pelo menos inicialmente, em torno da indústria de exportação. A China foi mais flexível em relação à concentração de capital e permitiu uma exploração severa dos trabalhadores, especialmente dos migrantes, dentro da indústria de exportação. E parte disso foi uma estratégia calculada para obter tecnologia ocidental em determinado momento. Eles estavam trocando tecnologia de corporações por acesso ao mercado chinês, com seus custos de mão de obra incrivelmente baixos e infraestrutura desenvolvida. Assim, os lucros das corporações multinacionais estrangeiras que produziam na China eram simplesmente enormes. E a China usou sua influência para obter tecnologia, mas parte disso envolveu o fornecimento de mão de obra migrante das áreas rurais e a permissão para que fossem pagos salários locais, salários tão baixos que representavam uma espécie de superexploração, principalmente de pessoas na faixa dos 20 e 30 anos. Depois, elas voltavam para as áreas rurais, o que funcionava como uma espécie de salvaguarda. Viviam em dormitórios, em condições realmente terríveis. Mas foi uma decisão calculada para tentar desenvolver o Estado. Agora a questão é, até que ponto eles se afastaram desse modelo no setor de exportação? Isso gerou muito grande capital. Hoje há muito grande capital sendo formado em torno da IA, e isso é visto como uma necessidade. Mas a diferença na China, quero dizer, há muitas diferenças. The difference in China, I mean, there are a lot of differences. For one thing is the land in Uma coisa é que a terra nas áreas rurais ainda é de propriedade social, ainda é de propriedade coletiva. Há um setor estatal muito grande dentro da indústria, o que dá ao Estado influência sobre o capital como um todo. E o Estado controla as finanças, o que é crucial para a economia política chinesa como ela existe atualmente. Se eles abrissem mão disso, perderiam o controle para o capital internacional. Mas uma coisa que Xi fez foi instituir uma campanha anticorrupção em grande escala, e não apenas temporariamente. Ele afirma que isso deve continuar permanentemente. A ideia é que a corrupção dentro das corporações e até dentro do partido precisava ser combatida. E, na verdade, eles estão combatendo um tipo de corrupção que nem sequer seria considerada corrupção no Ocidente. Not even be considered corruption in the West, but they're fighting people. Mas eles estão enfrentando pessoas que usam sua posição e acesso político para fazer fortunas, e isso é realmente importante. Eles mantiveram o controle, estão mantendo um tipo de controle sobre a classe capitalista por meio dessas grandes ações anticorrupção. E isso conta com o apoio da população. As pessoas entendem o que é corrupção, o que esse tipo de corrupção econômica significa tirar da sociedade, e eles estão impedindo isso. Então, isso torna a situação bem diferente do que estamos acostumados no Ocidente. Ou mesmo na Índia, onde a corrupção é generalizada, e você vê bilionários no Ocidente e sabe o quanto de corrupção eles envolveram. Então há sim um tipo de planejamento. One of the things that's different in China
Uma das coisas que é diferente na China, e que as pessoas não percebem, é o grau de descentralização nas questões fiscais. Há muito que é controlado em nível local. Mas é também aí que eles frequentemente precisam ficar atentos à corrupção. Então, estou esperançoso. Mas sim, se o capital se tornar poderoso demais em relação ao Estado, ou em relação ao partido, houve um tempo em que parecia que o partido estava indo em uma direção capitalista, mas certamente sob Xi, e mesmo antes de Xi, isso foi interrompido. E eu acho que o socialismo com características chinesas é um fenômeno real. Fico impressionado com o brilhantismo da coordenação que está acontecendo na China. A política, as políticas públicas. The politics, the policies. I mean, if you read Xi's speeches. Quero dizer, se você lê os discursos de Xi, que realmente valem a pena, e outras coisas que vêm do governo chinês, especialmente seus discursos, você percebe um desenvolvimento orgânico, um desenvolvimento político orgânico, que é intrinsecamente socialista, no comando, flexível, planejado e muito estratégico em todo o processo. Então, eu sempre cito C. Wright Mills, quando ele escreveu Listen Yankees sobre Cuba. Ele disse, eu não me preocupo com a Revolução Cubana, eu me preocupo com ela. E eu penso mesmo, não me preocupo com a Revolução Chinesa, eu me preocupo com ela. E eu poderia dizer isso sobre algumas outras revoluções também, como a Revolução Venezuelana. Revolutions too, like the Venezuelan Revolution, but I think Mas ainda acho que a China está lutando para se manter intacta. Há tantas coisas boas acontecendo lá, mas precisamos ser críticos e conscientes das contradições e perceber que as coisas podem tomar outro rumo se não formos inteligentes, se não prestarmos atenção. Sabe, eles não falam muito sobre classe na China, mas tenho certeza de que Xi e a liderança do Partido Comunista da China estão muito cientes das relações de classe e de que têm um caminho muito estreito a seguir se quiserem alcançar a sociedade socialista madura que almejam. Vamos encerrar por aqui, professor Foster. Foi uma conversa maravilhosa e muito obrigado por seu tempo generoso e de nada perspicaz. Bem, obrigado por me receber. É uma honra. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Mudyar Jyothishman, criamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo e quer que construamos um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E, se não puder fazê-lo, não se sinta mal. Você sempre pode curtir e compartilhar nossos vídeos com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Don't forget to hit the subscribe button.